Olá pessoal, chamo Fábio Dutra Leite, estou como instrutor de Mindfulness e psicoterapeuta. Hoje venho falar aí para vocês sobre Mindfulness, a pedido do Leandro. Então vamos começar aí pela primeira pergunta, né? Ele me perguntou o que significa a expressão Mindfulness, é um modo de vida, é uma técnica, do que se trata? Então Mindfulness, vamos começar falando sobre a palavra mindfulness, né? A palavra mindfulness está com uma palavra inglesa que foi traduzida como atenção plena ou consciência plena. Atenção plena é o modo mais comum de se traduzir essa palavra para o português, do inglês para o português. E começando a responder mais especificamente, seria mindfulness tem 3 pontos principais no seu conceito, no conceito mais comum utilizado para explicar mindfulness. Tem 3 pontos. O primeiro ponto é atenção, o segundo ponto é intenção e a terceira, atitude. Então eu vou explicar um pouco sobre cada um desses pontos principais. Primeiro, atenção. Prestar atenção quer dizer direcionar a atenção, escolher direcionar a atenção para algo de uma determinada forma. Então nós temos aí falando sobre atenção, o prestar atenção. O segundo ponto importante no conceito de mindfulness chama-se intenção. Intenção seria a função que eu faço, a função de algo para mim, né? Qual que é a intenção que eu quero, o que eu quero atingir, o que eu quero conseguir, o que eu estou pretendendo direcionar a minha atenção. E num terceiro ponto nós temos a atitude, que é uma atitude de aceitação e não julgamento. Então nós temos aí o primeiro ponto, a atenção, do prestar atenção. O segundo ponto, o da intenção, quer dizer, a função que fazemos algo, para que fazemos algo. Então é importante a consciência de sabermos para que estamos fazendo algo. E o terceiro ponto, que é a aceitação e não julgamento, né? Então nós temos aí o conceito de mindfulness com esses 3 pontos. E respondendo mais especificamente a pergunta, é um modo de vida? Sim, mindfulness está como um modo de vida, um modo de vida em que se busca prestar atenção, consciente do que se está fazendo, do que se pretende com aquilo. E um terceiro ponto, a questão de fazermos algo com aceitação e não julgamento. Então é um modo de vida, né? Quando a pessoa pratica mindfulness, ela vai desenvolvendo essa atitude de aceitação e não julgamento, ela vai incorporando ao dia a dia essa atitude, e aí se torna uma forma, um modo de vida, um jeito de ser, um jeito de atuar no mundo com mais aceitação e não julgamento. Nisso nós temos então que isso se torna um modo de viver, um jeito de viver constante, né? Vai se tornando cada vez mais constante. E as pessoas vão incorporando ou corporificando, a palavra do corporificar do inglês, embodiment, quer dizer transformar aquilo no corpo, manifestar isso no corpo. Essa atitude quer dizer um comportamento mental, um movimento interno e um comportamento cada vez mais constante e mais sólido. E também podemos falar que mindfulness está como uma técnica, né? Está como uma prática em que você utiliza a atenção de uma determinada forma, que você treina a atenção. Nós podemos considerar mindfulness como um treinamento da atenção, um treinamento atencional. Então, um treinamento atencional em que se faz consciente de uma determinada intenção, com uma atitude de aceitação e não julgamento. Então é uma prática de atenção consciente, de intenção, com uma atitude de não julgamento e aceitação. Então seria isso mindfulness.
Vamos agora para a segunda pergunta. O Mindfulness surge com quem? É algo novo inspirado numa prática antiga? O Mindfulness então surge com Siddhartha Gautama, o Buda. Ele recebeu esse título, né, o título de Buda, que significa o desperto ou aquele que despertou. E ele vai ser inspiração para toda uma tradição espiritual, toda uma tradição religiosa chamada de budismo. E no século XX, uma pessoa chamada Jon Kabat-Zinn, um doutor em biologia molecular, entra em contato com o budismo e resolve propagar uma prática, né, a prática do mindfulness, para um público além do budismo. Então ele cria o mindfulness secular ou mindfulness laico, seria aquele mindfulness que não está diretamente ligado com a tradição espiritual ou a religião budista. Então ele vai trazer mindfulness para um contexto além do budismo e vai estudar cientificamente a prática de mindfulness. Então aí a gente já passa para um segundo ponto, que seria essa questão de que quem pode praticar mindfulness? Budistas, pela origem budista do mindfulness, os budistas podem praticar. Não budistas, quer dizer, pessoas de outras religiões também podem praticar mindfulness, porque o mindfulness existe em um contexto científico, né, laico ou secular, quer dizer, desvinculado diretamente dessa tradição espiritual ou dessa da religião, e pessoas sem religião nenhuma, pessoas ateus e agnósticos podem também praticar mindfulness, pois existe mindfulness em um contexto científico. Jon Kabat-Zinn, então, ele populariza o mindfulness, traz para um público além do budismo e estuda cientificamente o mindfulness, chegando aí a criar o programa de redução de estresse baseado em atenção plena ou baseado em mindfulness, o Mindfulness Based Stress Reduction, né? Em português, o programa de redução de estresse baseado em atenção plena, o programa de redução de estresse baseado em mindfulness. Então ele vai perceber que o mindfulness ajuda na redução do estresse. E aí começou toda uma tradição não espiritual, vamos assim dizer, ou não ligada diretamente à religião budista, mas no âmbito científico, que vai se perceber que o mindfulness traz diversos benefícios, inclusive a diminuição de sintomas de depressão e ansiedade. Então ele vai ser também bom para depressão e ansiedade, ele vai ser bom também, o mindfulness vai trazer benefícios como a melhora do sistema imunológico. Então mindfulness traz diversos benefícios estudados cientificamente, pesquisados cientificamente, se percebeu que mindfulness traz diversos benefícios, principalmente, vamos aí dizer, na área do estresse, da depressão e da ansiedade. Então, resumindo, mindfulness surge no budismo com Buda e vai ser passado por uma pesquisa científica, pelo crivo científico, com Jon Kabat-Zinn, um doutor em biologia molecular. Então, terminamos aí a segunda pergunta. Então, vamos para a terceira pergunta. O mindfulness é usado em terapia clínica? Para responder isso, eu vou falar um pouco sobre terapias em geral. Existe um grande número de terapias, mas apenas algumas dessas terapias são consideradas psicoterapias. Então, falando sobre terapias, psicoterapias e mindfulness, existe um programa de mindfulness chamado terapia cognitiva baseada em atenção plena, ou terapia cognitiva baseada em mindfulness. Apesar de ter o nome terapia cognitiva, ela não está como uma psicoterapia. Ela é feita em grupo, não está como uma psicoterapia individual, nem uma psicoterapia em grupo. Ela tem um efeito terapêutico, mas não psicoterapêutico. Nisso nós temos então a questão de psicoterapias que utilizam mindfulness, psicoterapias que utilizam atenção plena. Isso existe, né? É chamada psicoterapia baseada em atenção plena ou psicoterapia baseada em mindfulness.
E existem várias graduações de psicoterapias que incorporam o mindfulness. Nós temos a psicoterapia informada por mindfulness, que é aquela que o psicoterapeuta pratica mindfulness, e nós temos um outro nível de psicoterapia que inclui mindfulness, que seria a propriamente dita psicoterapia baseada em atenção plena ou psicoterapia baseada em mindfulness. Que ela, além do psicoterapeuta praticar mindfulness, ele ensina mindfulness para os terapeutizandos, clientes ou pacientes, como queira chamar. Então, nós temos a terapia cognitiva baseada em atenção plena como uma terapia, e nós temos a psicoterapia informada por mindfulness, que é aquela que somente o psicoterapeuta pratica mindfulness, e aquela chamada psicoterapia baseada em atenção plena, que é aquela que o psicoterapeuta pratica mindfulness e ensina ao terapeutizando a prática de mindfulness, facilita o processo de mindfulness do terapeutizando. Então acho que deu para resumir aí essa ideia. Então vamos para a quarta pergunta. É possível curar alguma doença através da prática de mindfulness? Eu vou começar dizendo uma coisa que eu acho muito significativa e importante. Mindfulness não está como uma panaceia. Mindfulness não vai curar tudo, mindfulness não vai tratar tudo, mindfulness não vai resolver tudo. Mas mindfulness pode ser muito significativo, útil e benéfico para muitas situações e pessoas. Eu não conheço cura, mas conheço estabilização de certos casos clínicos, melhora de certos casos. Conheci uma pessoa que estava tendo pressão alta, pressão sanguínea alta, e começou a praticar mindfulness para diminuir ou melhor estabilizar essa pressão. A pessoa praticou e conseguiu estabilizar. Agora, falando de uma pesquisa ou estudo, nós tivemos um estudo, existe um estudo em que pegaram pessoas de um grupo que tinham um tipo específico de depressão, e essas pessoas tomaram medicação para depressão. E outro grupo que tinha o mesmo tipo específico de depressão, e elas praticaram mindfulness durante 8 semanas, o programa chamado Terapia Cognitiva Baseada em Atenção Plena, ou Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. E essas pessoas tiveram uma melhora do quadro clínico um pouco maior até do que as pessoas que tomaram medicação. Agora, importante dizer que as pessoas que buscam essa melhora ou essa estabilização, que elas busquem um acompanhamento de um profissional. Mindfulness, então, pode ser muito útil, benéfico e significativo para redução de sintomas de depressão, redução de sintomas de ansiedade, redução de estresse, melhora do sistema imunológico e para melhorar a questão da pressão sanguínea. Então temos aí mindfulness, algumas dos grandes benefícios que mindfulness pode nos trazer.